Fala rapaziada do canal Napa Teorias aqui na área. Hoje vou explicar o que teria acontecido se Shiva lutasse contra Adão em Shumatsu no Valkyrie. Para começar, isso iria acontecer na obra de qualquer jeito, se não fosse o Zeus sendo um veio meio trololo com espírito de brasileiro. Então, os dois entram na arena e estão prontos para lutar. Shiva não tem conexão com Adão igual Zeus, tampouco Adão soube quem era Shiva. Mas é seguro dizer que iriam inventar uma desculpa para tematizar a luta, já que Adão e Eva conviviam juntos de todos os deuses. Provavelmente algo circulando em torno do fato de que Adão e Shiva possuem vontades comuns. Shiva representa todos os deuses da Indra e luta por eles, enquanto Adão é pai de toda a humanidade e representa todos eles, bem como os protege. Os dois rusham para o meio da arena. Shiva já lança sua barragem de socos com seus 4 braços. Adão desvia de tudo porque ele tem os olhos de um deus, tu tá ligado, né pai? Shiva provavelmente iria tentar agarrar o Adão, mas não seria muito útil já que ele iria desviar disso também. Aí Shiva ia ficar puto real da vida. Adão iria contra-atacar com uma barragem semelhante à de Shiva, porém menos eficiente porque carece de braços a mais. Shiva também desviaria da maioria, já que ele também é rápido que só o caralho. Mas ainda seria afetado por alguns socos de Adão que acertariam, porque Adão faz bom uso de suas habilidades. Percebendo que deu merda, Shiva recuaria um pouco e faria a técnica dança de guerra de Shiva. Adão copiaria a técnica no mesmo local, surpreendendo Shiva que percebe que a execução é perfeita. Logo a plateia se chocaria e o poder de Adão seria explicado. Essa técnica deixa o usuário rápido pra caramba. Shiva superaria Adão por um instante, mas ao rushar na frente de Adão para desferir o soco que iria interromper sua dança, o infeliz supera, na verdade se iguala à velocidade de Shiva no último instante, desfere um soco que só acerta o rosto de Shiva porque ele o surpreendeu. A esse ponto toda a plateia estaria chocada, mas Adão seria o MVP da parada pelo primeiro momento, porque ele tem um poder novo que deixa todo mundo impressionado. Ele imita os golpes de Shiva um por um, mas Shiva não seria leigo igual Zeus de ficar tomando tudo, já que Shiva, ao contrário de Zeus, não tem técnicas que dependem que o oponente deixe de acompanhar a velocidade, estando Adão e Shiva pau a pau pela maioria da luta. Mas os braços de Shiva permitem ganhar vantagem numa parte da luta. Adão relembra da técnica dele que roubou e imitou da serpente e corta um dos braços de Shiva, já que não aparenta existir limite se uma técnica de antes pode ser usada. Cortando o primeiro braço, Shiva fica surpreso e encara seu braço voando para longe e o sangue esguichando para fora. Adão aproveita o momento para atacar o distraído, mas Shiva lembra de seu passado, principalmente de seu combate com a Rudra. Rudra está assistindo a batalha à distância. Shiva desvia com a rapidez de sua dança, e a plateia percebe que apesar de Adão imitar a dança e aumentar sua velocidade, na verdade é Shiva que tem por natureza maior conexão com o ritmo do cosmos. Adão consegue imitar isso como um verdadeiro monge, mas a aptidão de Shiva coloca um passo à frente se ele for realmente muito rápido com seu reflexo. Shiva abraça essa chance e volta a enfrentar Adão, que permanece inacertado. Shiva finge que vai chutar Adão e coloca seu pé no chão com força, e usa sua força para se propulsionar para trás, circulando Adão como se fosse uma técnica nova chamada roda de Sansara. Eu que criei essa técnica, quem for fazer parecido por favor dê créditos porque deu muito trabalho de criar essa porra. Adão escapa de dentro da roda acertando outra agarrada e cortando o segundo braço de Shiva, que agora tem 2 braços igual aconteceu na luta contra Memnon, e o bichinho não pode ter um segundo de paz. E Adão, saindo da roda com sua extrema velocidade que supera até os deuses, começa a circular da mesma forma, copiando a roda de Sansara do Shiva e criando um círculo ainda maior em volta do primeiro. Shiva é forçado a parar seu círculo e consegue identificar onde Adão está porque a roda de Sansara gira num ritmo muito parecido com o ritmo do universo, que é o princípio on da tradição hindu. Mas Adão percebe que Shiva está quase o acertando, já que ele copiou a técnica e sabe como ela funciona. Então Adão muda levemente a técnica no último segundo porque sim, ele pode fazer isso como Shumatsu já demonstra, e Shiva erra o golpe. Mas Shiva ativa a velocidade da técnica de último segundo e acerta um chute em Adão que o empurra para trás. É nesse momento que Shiva começa a Tandava, a sua dança que faria para destruir o mundo. Adão planeja imitar a técnica, mas percebe vapor saindo do corpo de Shiva e percebe que apesar de poder imitar as técnicas, ele não pode imitar a condição física do sistema físico de Shiva. Apesar dele poder copiar coisas do organismo externo de forma leve,
toda a resistência ao calor de Shiva é impossível. Caso contrário, Adão imitaria a forma da manta ou não também, já que ele estava na porta da morte. Aí Adão ia sentir o tranco e a esse ponto ele já começaria a perceber que seus olhos estavam começando a se danificar. Mas ninguém fora ele percebeu a esse ponto, então Adão ia continuar lutando para proteger suas crianças e Adão espanca Shiva. Apesar disso, porque a esse ponto ele adquiriu vantagem na velocidade. Porém Shiva está mais forte e tanca melhor o dano de Adão, sendo capaz de acertar um soco que deixa Adão machucado. Mas Adão procede chutando, arranhando e socando Shiva. Os dois ficam cansados. Loki chega para Odin e fala que a luta acabará a qualquer momento e coloca os dois copos, um de Adão e um de Shiva, igual fez com Adão e Zeus no anime, e começa a explicar a Tandava de Shiva e os olhos de Deus de Adão. Shiva começa a carregar seus golpes com fogo. Adão desvia de todos mas recua para poder pensar em uma estratégia, já que seus golpes não estão sendo tão efetivos a este ponto. O fogo saindo dos golpes de Shiva confundem Adão, que é acertado múltiplas vezes enquanto tenta dar uma leve recuada. Adão acerta alguns socos em contra-ataque, imitando o estilo de Shiva mas sem carregar com fogo igual a ele. Parece ineficaz, apesar de Shiva ser um pouco machucado por seus golpes. Shiva começa a menosprezar Adão e Adão recua mais ainda com sua velocidade, e então por um leve momento desliga sua habilidade de reflexão divina. Shiva então, apesar de o menosprezar, diz que admira o motivo de Adão para lutar, e diz que está feliz de ter conhecido tal oponente. Enquanto Shiva discursa, Adão recua com cautela, de maneira lenta e tomando longos suspiros. O que Shiva entende como ele estar se cansando. Shiva então diz: eu não vou descansar, você também não vai. E se propulsiona para cima de Adão e ao chegar na frente de Adão pula rapidamente para cima e se prepara para usar Kritizava, o garra do tigre flamejante, que é praticamente um chute carregado com fogo que usa gravidade, velocidade e força contra o oponente. Mas o que Shiva não sabe é que Adão na verdade estava descansando sua técnica de reflexão divina. Apesar do tempo ter sido curto, ele já ganhou um tempinho a mais por causa de retomar seu fôlego. Então Adão ativa novamente sua habilidade e fica com o olhar divino e desvia rapidamente com a roda de Sansara, de maneira tão rápida que Shiva nem sabe onde ele foi parar, acertando a Kritizava no chão e estando com o pé levemente entalado. Adão rapidamente pula para trás de Shiva, que ainda não o percebe. Adão então carrega um chute com fogo, imitando a Kritizava, e grita de dor. O grito faz Shiva perceber e olhar para cima. Adão está imitando a Kritizava e carregando seu chute com fogo. Adão fez de tudo para diminuir o dano em si mesmo que a técnica causaria, mas apesar de diminuir um pouco localizando certas partes do corpo para carregar em chamas, a técnica ainda deixa um grande dano no oponente. A perna direita de Adão é fortemente ferida pela técnica, mas Shiva com o pé entalado não consegue desviar, e coloca os dois braços para bloquear sua cabeça. O chute superpotente de Adão corta o primeiro braço de Shiva e deixa um leve ferimento no último braço restante. Shiva usa esse braço levemente ferido para agarrar Adão, queimando sua perna ainda mais, e o jogando para longe. Adão bate suas costas contra a parede do outro lado da arena, deixando uma quebradura gigante. Adão ouve uma voz o chamando da plateia, acima da parede onde ele bateu com tudo, e vê sua esposa Eva e seus filhos, torcendo para ele. Adão sorri para sua família e diz que não vai ter problema, mas logo sua visão fica menos turva e Adão percebe que toda a humanidade está torcendo por ele, pessoas de todas as cores, credos, culturas, ideologias, idades e filosofias juntas por uma causa, a de que Adão ganhe a luta. Adão expande mais o sorriso e se vira com orgulho, levantando-se e olhando para a plateia. Ele diz: não se preocupem. E então se vira para Shiva e entra na postura de combate. O papai não vai deixar que machuquem vocês. Shiva está iniciando a Tandava Karma, o último e mais forte estágio da Tandava, que consiste em fazer o coração bater mais forte para estimular o Atman, ou espírito. Adão desliga seus olhos divinos por mais alguns segundos, mas ao piscar ele vê Shiva na sua frente, rápido pra caralho. Adão é acertado em cheio na costela. Todo mundo começa a achar que Adão chapou de vez, mas na verdade ele mal sentiu dor com o golpe, apesar do dano físico ser real, pois seu espírito está recarregado por ter visto seus filhos unidos para que ele ganhe. O propósito de proteger seus filhos faz com que Adão fique muito sigma e não ligue para a dor de queimaduras ou golpes. Adão então liga de novo os olhos de um deus e copia o estágio Tandava Karma da Tandava e faz seu coração bater extremamente rápido, aquecendo seu corpo.
Um pouco de vapor sai e causa uma dor e cansaço extremo, o que faz Loki comentar: parece que o humano quer acabar rápido com essa luta. De fato, ter tomado o último golpe de Shiva para poder recarregar sua habilidade colocaria menos cansaço do que manter os olhos divinos ativados por mais alguns segundos. É importante ressaltar que o Tandava que coloca fogo no cara, não a Tandava Karma, apesar dela aquecer pra cacete o corpo da pessoa. Por isso o Adão não está em chamas ainda. O fogo de Shiva é extremamente forte. A esse ponto Adão não precisa mais carregar seus golpes com fogo porque não fará diferença contra Shiva. Então Adão continua trocando altos socos e levando vários outros, mas Adão permanece na vantagem e agora seus golpes causam muito dano no Shiva que já está cansando por causa da Tandava Karma. Só que Adão também está ficando exausto. Ele pede para sua Valkyrie aguentar só mais um pouco. Toda a humanidade grita por Adão e todos os deuses da Índia gritam o nome de Shiva, e até Rudra começa a chorar imaginando o resultado da luta. Shiva parte para seu golpe que todos sentiram falta, a cabeçada. Adão bate de frente porque ele é destes. E ambos tomam um dano imenso. Na próxima cabeçada Adão está trocando socos e não consegue rebater, não imaginando que Shiva usaria novamente. Por isso, ele é pego de surpresa e apesar de diminuir o dano, seus olhos pegam a fumaça do corpo de Shiva e isso estimula o sistema de Adão a começar a sangrar. Ambos exaustos, Adão fica praticamente cego por causa do sangue, da exaustão e do vapor. E então ele agarra o único braço de Shiva e não solta por nada, mesmo que esteja queimando sua mão esquerda com chamas fortes. Adão aperta o braço dele muito fortemente, não tanto quanto Tamemon mas quase lá. E então continua numa sequência de socos diretos com a mão direita contra Shiva que toma intervalos para dar chutes. Praticamente velocidade versus força de impacto. Shiva um tip kick, quem faz Muay Thai vai entender. Aquele chutão que empurra o cara, enfraquecendo o garrão de Adão e o empurrando para o centro da arena. Para Adão, está tudo negro ao seu redor. Ele ouve Shiva chegando, e Shiva avisa onde está já que ele não é covarde nem nada, mas Adão não consegue agarrá-lo e Shiva usa o Devaloka. Sim, esse é o nome do golpe, pode pesquisar. Adão ouve o som do ataque sendo feito e consegue se defender, mas perde os dois braços para o chute flamejante do Devaloka de Shiva. Adão percebe que provavelmente foi um chute giratório, o que ele consegue imitar mesmo com os olhos divinos destruídos por conta da sua força e bom estado físico. Faltam alguns segundos para que Tandava Karma parece de funcionar, e Adão está expelindo muito sangue e sua coordenação motora está péssima por conta dos efeitos de estar exausto e ainda por cima estar com o coração batendo mais rápido que carro de corrida da Fórmula 1. Adão tenta reproduzir a roda de Sansara mas falha e tropeça. Em seu último suspiro Adão se apoia com o outro pé e usa o momentum para propulsionar um chute giratório que pega Shiva completamente de surpresa já que ele achou que Adão estava caindo morto. Ele dá 5 giros, que é mais do que o de Shiva, porém Adão tem menos força base. E Adão acerta a costela de Shiva fazendo cair no chão. Ao deduzir onde estava a costela e ouvir o oponente cair Adão faz um último chute contra a cabeça de Shiva. Então a Tandava Karma é desligada e Shiva oficialmente morre. O cara lá da trombeta que eu esqueci o nome anuncia que Adão é o vitorioso. E Adão desmaia, sendo rapidamente socorrido pelos organizadores. Loki diz: nossa, o Adão teria morrido se essa batalha levasse 2 segundos a mais. Ou que é verdade ele teria mesmo morrido se esse fosse o caso. Mas como não é ele venceu. Da plateia Rudra grita o nome de Shiva enquanto chora e os deuses da Índia tentam o consolar. O clima é muito pesado no lado dos deuses por terem perdido alguém tão querido e tão confiante quanto Shiva. O que provavelmente vai motivar algumas ações fora da arena que posso entrar em detalhes em outros vídeos. Ponto. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por assistirem. Por favor, deixem seu like, se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem com os amigos que também curtem umas teorias marotas porque o Napa Teorias chegou pra ficar. Talvez eu faça como seria a luta Zeus vs Tamemon, então fiquem ligados.